Oi, gente, bom dia. Então, o meu grupo ficou responsável pelo tema mosaicismo e eu, Mariana Requião, vou apresentar a parte do mosaicismo em geral. Ana Paula, ela vai apresentar a síndrome de Pallister-Killian e Lara vai apresentar a síndrome de Proteus. Então, o que é o mosaicismo? O mosaicismo é uma falha genética que ocorre durante o desenvolvimento do embrião, que passa a ter diferentes linhagens celulares. O indivíduo mosaico ele tem dois materiais genéticos distintos. Um, formado pela união dos gametas do pai e da mãe, e o outro, que aparece devido à mutação genética, ou seja, a presença de duas linhagens celulares que diferem geneticamente, porém provém de um único zigoto. Quando uma pessoa ela tem uma anomalia cromossômica, geralmente essa anomalia está em todas as células, porém no mosaicismo é diferente. Dois ou mais complementos cromossômicos diferentes estão presentes no mesmo indivíduo, ou seja, existem duas ou mais linhagens celulares com diferentes constituições cromossômicas em uma mesma pessoa. A pessoa portadora do mosaicismo ela poderá desenvolver células normais e células que contêm a mutação genética em proporções variáveis. O mosaicismo ele pode ser tanto numérico quanto estrutural, né? Quando eu falo isso em relação à mutação. Porém, a estrutural ela é menos comum. O mosaicismo ele existe em três tipos: o germinativo gonadal, o somático e o misto. No germinativo gonadal, as células reprodutivas, né, os espermatozoides e os óvulos, eles são afetados por mutações, enquanto outras células do nosso corpo estão normais, as células somáticas. Normalmente, uma pessoa que só tem esse tipo de mosaicismo não vai apresentar sintomas, visto que a mutação não está presente nas demais células do nosso corpo. Essa alteração é capaz de ser transmitida para os filhos, ou seja, ela é herdada, é uma herança genética. Já o mosaicismo somático, ele acontece em quaisquer células do nosso corpo, né? As células somáticas, elas são as únicas afetadas, né, pela mutação. Elas são as únicas que carregam, né, essa mutação. Sendo que a pessoa, ela pode ou não desenvolver alterações físicas causadas por essa mutação. Assim, a expressão física da mutação depende de quais e quantas células do corpo são afetadas, o envolvimento do gene e o grau do mosaicismo, né? Sendo que esse tipo não é herdado. Já o mosaicismo misto, ele acontece quando a pessoa ela é portadora dos dois tipos de mosaicismo, tanto germinativo, né, gonadal, quanto somático. Então, a causa mais comum, né, do mosaicismo é a não disjunção. Então, como é que ocorre essa não disjunção? Ela ocorre quando o par de cromossomos homólogos não sofre a separação, né, na meiose 1, ou quando duas cromátides irmãs elas não se separam na meiose 2 ou na mitose. Esse fenômeno ele ocorre durante o desenvolvimento embrionário, seja no processo natural de gravidez, seja nos processos de fertilização in vitro. Os efeitos do mosaicismo eles dependem do estado em que a mutação ocorre, da natureza das mudanças dos cromossomos anormais, da natureza do tecido afetado e da proporção entre as células normais e as células mutadas. Lembrando que, quanto maior a proporção de células afetadas, pior o prognóstico observado. E, como efeito de curiosidade mesmo, o método para a detecção do mosaicismo é a técnica de Fish, que é a hibridização in situ fluorescente. Bom dia, gente. Eu sou a Ana Paula e vou falar da síndrome de Pallister-Killian. A síndrome de Pallister-Killian, SPK, também conhecida como aneuploidia em mosaico ou Palliester, ou trissomia 12p em mosaico, é uma doença rara, resultante de uma alteração cromossômica com presença do isocromossomo 12p extranumérico em mosaico. Os indivíduos com SPK apresentam 4 cópias do braço curto do cromossomo 12 ao invés de 2. Sua incidência é menor que 1 para 10 mil, aumentando o risco de ocorrência com o avanço da idade materna. Existem relatos de diagnóstico da síndrome no primeiro trimestre, que é realizado por ultrassonografia.
com o aumento da translucência nucal. A partir do segundo semestre e terceiro semestre, há anormalidades na ultrassonografia, como polidramínio, hérnia diafragmática, micromelia, principalmente zigomélica, podem contribuir para o diagnóstico. Atualmente, a ultrassonografia em 3 dimensões contribui para demonstrar as características faciais dismórficas que fortalecem suspeitas da SPK durante o pré-natal. Durante os 3 primeiros meses da gestação, a trissomia 12P pode ser diagnosticada através de amostras colhidas em caso de hidropsia fetal ou por triagem de mãe com idade avançada. Os portadores da SPK apresentam faces características: cabelos esparsos, principalmente em regiões temporais, sobrancelhas e cílios esparsos ou ausentes nas partes mediais e laterais, fronte proeminente, fendas palpebrais, com inclinação para cima, pitose palpebral, hipertelorismo, epicanto, exoftalmia, estrabismo, ponte nasal alargada e achatada, narinas antevertidas, filtro nasal longo, macrostomia, comissuras labiais voltadas para baixo, lábio superior fino, lábio inferior protuso, atraso da erupção dentária, olheiras displasmáticas de baixa implantação, pescoço curto e excesso de pele na nuca. Verificou-se, a partir do estudo de caso, que a SPK cursa com diversas malformações físicas e alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Dentre essas alterações, cabe destacar o retardo mental, que dificulta o processo de desenvolvimento e reabilitação. Apesar das limitações, esse estudo contribui para o conhecimento e tratamento fisioterápico da SPK. E o tratamento mais recomendado pelo estudo de caso foi a fisioterapia. Bom dia, meu nome é Lara Cima e eu vou falar sobre a síndrome de Proteus. A síndrome de Proteus é classificada como uma malformação similar a um tumor. O gene AKT1 é responsável por induzir a apoptose de células que têm um crescimento demasiado ou a divisão excessiva. Na síndrome, tal gene sofre uma mutação, inibindo sua atuação correta e, consequentemente, provocando um crescimento celular descontrolado. Quando não se relata o mosaicismo somático, ou seja, quando todas as células portam a mutação genética, a síndrome torna-se letal e seu diagnóstico se dá por exame clínico. Na imagem que tem no slide, é uma ressonância magnética dos membros inferiores, e na imagem podemos notar o aumento do membro inferior esquerdo devido à extensa proliferação do tecido adiposo, junto com a atrofia dos grupamentos musculares próximos. As características dos portadores da síndrome de Proteus são muito marcantes. Seus primeiros sinais já aparecem na infância, com o crescimento desproporcional dos membros. Devido a isso, na fase adulta, ocorre hemipertrofia, o crescimento acentuado de um dos membros. Pode ter também como características a escoliose, dor nas costas, trombose, entre outros. Como consequência da síndrome, ela pode acarretar o crescimento excessivo dos tecidos, nervos pigmentados, tumores subcutâneos, macrocefalia e visceromegalia. No entanto, o desenvolvimento mental não é afetado. Por ser uma doença rara e causadora de deformidades, tal anomalia pode também atuar como um facilitador no desenvolvimento de baixa autoestima, isolamento social e tristeza, podendo culminar num quadro de depressão que exige acompanhamento psicológico. Não existe um tratamento definitivo, mas podem ser feitas cirurgias para retirada dos tumores e excesso de pele, além de cirurgia vascular, tratamento ortopédico e até mesmo a amputação do membro comprometido. Essas são as referências que nós usamos para fazer o trabalho, se alguém tiver interesse. Essa foi a apresentação. Muito obrigada pela atenção e bom dia.